Bom, boa noite. Nós estamos aqui de novo gravando um podcast aqui pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás e o tema de hoje é sobre a segurança do paciente. E para isso nós convidamos aqui dois colegas. Gostaria que vocês se apresentassem. Dr. Rafael. Rafael Martinez, sou oftalmologista e médico de família. Sou hoje atualmente o presidente do Conselho Regional de Medicina Estaduais do CREMEGO. E a gente vai conversar sobre esse tema com vocês aqui uma noite muito legal. Dr. Felipe. Boa noite, meu nome é Felipe, sou anestesiologista, atual presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Goiás e quero primeiramente parabenizar pelo tema. Segurança do paciente é algo que nós devemos pautar e assegurar que aconteça. Ótimo. Para iniciar, considerando os últimos 10 anos em que houve um boom de escolas médicas no país, como que a gente pode orientar os pacientes, sabendo desse aumento elevado do número de médicos em relação a questões de segurança? O que o paciente ele deve procurar para ter um entendimento que ele está sendo realmente atendido, primeiro por um médico, segundo com critérios de segurança que abrigam, seja o hospital, seja o profissional? Então, o que a gente começa a nossa conversa pensando e conversando sobre o paciente, né? Então, na ética, a gente tem a segurança do paciente como um pilar, né? Desde o artigo 1º, artigo 2º, artigo 31. Todos falam dessa centralização do cuidado médico no paciente. Agora, o paciente não pode ficar perdido. Será que ele está sendo atendido primeiro por um médico? E o segundo, se esse médico tem a especialidade que ele está falando que tem. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente aconselha o paciente é fazer as pesquisas no próprio site do CREMEGO ou do CFM, onde ele vai ter lá a busca do médico. Coloca lá o nome do médico, Goiás ou CRM se ele tiver, e lá vai estar. Ele é cirurgião plástico, o RQE dele, médico registrado, tudo certinho. Então, essa é a primeira etapa para ele saber, assim, estou sendo atendido por quem realmente está fazendo a propaganda e para quem realmente está me falando que é. Isso não serve só para a cirurgia plástica, né? Serve para todas as especialidades, aquelas que têm RQE registrado, o médico tem que estar registrado. E, primeiro, antes do RQE, é o médico ser médico e registrado no conselho. Só, assim, se você estiver assistindo, às vezes você não sabe o que é RQE. RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, todo médico que tem uma especialização, ele vai ter um RQE. E é importante, se for conferir se o RQE também é o RQE da qual é a especialidade que ele está se prestando, certo? Justamente. Então, quando você se forma médico, você faz um registro e nisso você tira o seu CRM, que é o seu registro, você está registrado no conselho do seu estado e permite que você trabalhe como médico. E aí, nas diversas formações das especialidades, assim que você termina a formação da especialidade, ou para residência, ou fazendo a prova de título na especialidade, urologia, cardiologia e todas as outras, você também leva esse certificado de conclusão, ou o resultado da prova de título, ou o certificado da residência médica, para o Conselho Regional de Medicina. Lá ele vai fazer o registro da sua especialidade, vai gerar outro número, que é o registro de qualificação de especialidade. E aí você vai ter esses dois. Claro que se você é oftalmologista, o RQE vai estar escrito lá, oftalmologia, número compatível com a especialidade que você está divulgando. Então é importante também, porque às vezes você pode encontrar aí, às vezes, um colega divulgando uma especialidade e o RQE é de outra especialidade. Então tem que bater, né? Tanto o CRM quanto o RQE naquela atividade que você está sendo atendido. Na anestesia, como é que vocês identificam, como é que vocês orientam para que o paciente saiba que quem vai fazer esse procedimento nele, anestésico, é realmente um anestesista? O anestesiologista, o médico anestesiologista, nós somos uma especialidade médica. Primeiramente, a gente tem que falar isso, né? Há um desconhecimento de parte da população que não sabe exatamente quem é um anestesiologista. Nós somos médicos com uma especialização depois da formação médica de 3 anos. E nós somos formados para fazer anestesia em vários cenários, né? E hoje há, inclusive, outros profissionais não médicos fazendo sedação. A gente olha com isso com uma preocupação muito grande, porque o anestesiologista é quem está capacitado para fazer não só as drogas anestésicas, mas também para alguma intercorrência, manuseio da via aérea, caso for necessário, né?
Em relação como é que a população pode saber que ele está sendo anestesiado com anestesiologista? Primeiro, eles procurar um cirurgião capacitado, reconhecido, com RQE, e certamente esse cirurgião ele vai trabalhar no hospital de boa referência ou numa clínica. Nessas clínicas de boa referência, quem vai estar lá vai ser um anestesiologista para atendê-lo. E é sempre, como nós anestesiologistas, nós somos uma especialidade chamar de back office, né? A gente não está ali na frente do paciente. É sempre bom também o paciente questionar o cirurgião. Quem quer ser o anestesista? Nós que somos anestesiologistas, a gente às vezes procura o cirurgião, a gente já quer levar o nosso anestesista. Eu quero levar. E às vezes a população não conhece que é o anestesista. Mas é sempre bom questionar. E outra coisa, requisitar o cirurgião o contato do anestesista para fazer uma avaliação pré-anestésica. Lá ele vai ter oportunidade de conversar com o anestesiologista, se apresentar e saber a referência daquele profissional também. Acho que é importante a gente ressaltar, né? A gente está aqui na cirurgia plástica, é a mesma coisa. Cirurgia plástica é uma especialidade médica e é importante que para que você conheça se realmente é um profissional que foi qualificado, né, a anestesia, são 3 anos de estudos intensos para que ele seja qualificado em anestesia. Na cirurgia plástica hoje são 6 anos, são 3 anos de cirurgia geral, mas depois 3 anos na cirurgia plástica para que ele saia especialista para realizar esses procedimentos que a gente fala, rinoplastia, cirurgia da face, mama, lipo. Então, assim, são anos de treinamento médico, além da formação na faculdade de medicina, para que ele tenha o registro da qualificação de especialista, que a gente pode procurar tanto no site do CFM como do CREMECO, mas também você pode procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, buscas por médicos, também vai ter a identificação desse profissional lá, para ver se realmente ele é um profissional que realmente fez essa especialização. A gente sabe que hoje tem ocorrido de profissionais não médicos também tentar realizar esse tipo de procedimento, que é um procedimento médico, e para que a população esteja protegida, é importante que ela procure alguém que seja qualificado. Não é só ser médico, é ser médico e ter a especialização naquela área. Por quê? Porque é uma pessoa que estudou, que desenvolveu as habilidades, a perícia para poder estar realizando aquele procedimento. Voltando aqui em relação à questão da segurança do paciente. O que seria importante numa consulta médica para a segurança do paciente? Então, doutor Fabiano, a gente precisa entender que existem alguns pilares da segurança do paciente. E dentro dos pilares da segurança do paciente, primeira situação é você ter a formação e você não cair naquelas armadilhas da imperícia, imprudência, da negligência. Então, você tem que atender o seu paciente de olho na ética, de olho na sua formação, e aí sim, esse paciente sendo bem conduzido, porque você tem a boa formação, você consegue resolver o problema que ele trouxe até você, né? Então, as primeiras situações da segurança do paciente começam no consultório, e depois elas vão se alocando nos exames, nos procedimentos e nas cirurgias. É claro que lá na cirurgia existem outros pilares, né? Identificação do paciente, medicação correta, bom acesso às informações, termo de esclarecimento esclarecido. Mas começando no consultório, o colega tem que entender que diante dele está uma pessoa sem a formação dele. E que ele precisa, no básico do básico, explicar o que está acontecendo, explicar se for uma cirurgia, se for um procedimento, se ele pedir um exame, se ele fizer uma terapêutica, ele precisa explicar de uma forma que o paciente entenda e ter certeza de que ele não tem nenhuma dúvida. Essa é a primeira situação. E a hora que ele sai do consultório, ele vai executar aquilo que foi orientado. Seja a medicação que está prescrita, ou seja, a cirurgia e as complicações que deveria ter sido entendidos ali no consultório também. E na consulta anestésica, eu acho que um dos grandes fatores, eu acho que isso tem melhorado muito no nosso estado, é essa consulta pré-anestésica. Qual que é a importância para o paciente de uma consulta pré-anestésica? A consulta pré-anestésica, ela, primeiramente, que é bom a gente salientar, que ela é regulamentada pela 2174, resolução do CFM, que coloca como necessário a consulta pré-anestésica. A consulta pré-anestésica é uma avaliação médica que o anestesiologista vai fazer para o preparo adequado para esse paciente.
Tem vários objetivos. Primeiro objetivo, tirar a ansiedade do paciente. O que eu vejo muito, os pacientes às vezes ficam muito ansiosos para aquele procedimento, porque ele desconhece como é que vai ser a anestesia. A gente preparando aquele paciente, a gente já consegue reduzir uma carga de ansiedade muito grande. Reduzindo a carga de ansiedade, isso a gente já coloca, já traz uma segurança. Além disso, a gente faz uma avaliação completa do paciente. Avaliação clínica, da parte desde a parte cardiovascular até a questão da via aérea. Para nós, anestesiologistas, no momento do procedimento cirúrgico em si, a gente está preparado para as intercorrências ali que pode acontecer. Infelizmente, o que acontece às vezes é que a gente conhece o paciente no pré-operatório imediato, o que é inadequado até perante a resolução. E mesmo assim, às vezes, quando muitas vezes a gente conhece o paciente no quarto, antes da cirurgia, no mesmo dia da cirurgia. Ali, às vezes, a gente não consegue de forma adequada tirar as dúvidas dos pacientes. E isso é uma coisa que é interessante. Tem um estudo, que não é tão recente, mostrando que cerca de 70% dos pacientes esquecem alguma informação importante no pré-operatório imediato. Quando você faz a consulta, faz a avaliação no quarto antes e faz a avaliação no pré-operatório imediato, você começa a identificar esses esquecimentos. O paciente tem a oportunidade de se lembrar questões importantes. Além disso, a gente consegue preparar melhor esse paciente e nos preparar também. Às vezes o paciente tem uma via aérea difícil, que eu preciso de equipamentos especiais, que às vezes naquele local eu não tenho. Mas eu consigo preparar até para indicar, falar assim, olha, esse paciente aqui talvez seja melhor a gente ir para um centro cirúrgico no hospital de grande porte, ou, ok, esse paciente aqui está adequado para uma clínica, por exemplo, de um hospital de pequeno porte. E esse direcionamento traz muita segurança para o paciente. Ótimo. Acho que em qualquer cirurgia é fundamental essa primeira interação cirurgião e anestesista e o trabalho. São dois trabalhos médicos em prol do cuidado e da segurança do paciente. E assim, essa troca de informações, essa questão de avaliação pré-operatória, de colher histórias, muitas vezes o paciente ele esquece de contar alguma coisa, às vezes, na nossa consulta, mas ele conta para o anestesista e dá tempo de a gente programar, regular e organizar isso, aumentando, sem dúvida nenhuma, a segurança do paciente nesse aspecto. E para cada cirurgia, a gente sabe que existe uma gama de exames que são necessários para aquele tipo de procedimento. E é interessante porque o seu ato anestésico tem algumas necessidades que às vezes o ato do cirurgião não vai ter. E que é necessário checar para que tudo corra bem durante o ato operatório e também durante o período de recuperação pós-operatória, né? Porque às vezes o paciente não sabe, mas após a cirurgia ele ainda fica um período ali em recuperação anestésica antes de poder, de uma forma segura, ir para o quarto. Então, veja bem, além de você tem um especialista que ele vai cuidar de você antes, durante e depois da cirurgia. E aí isso é que vai garantir um maior índice de segurança e sucesso para qualquer procedimento que for realizado. Além disso, o que um hospital, o que uma clínica precisa ter para trazer mais segurança para o paciente? Então, essa é interessante, essa pergunta que enquanto o Dr. Fabiano, o senhor falava aí sobre exames e rotinas que o médico precisa ter, a gente tem que ter sempre em mente voltados aí a utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico para o paciente. Tem que ter isso na cabeça. Você precisa solicitar aqueles exames que são essenciais para que você faça o seu diagnóstico. Voltando a falar sobre isso, você precisa avaliar. Se acha que tem que um outro colega de outra especialidade fazer um parecer, encaminhar antes da sua cirurgia. Por quê? Porque isso é a base que está lá no nosso código. Utilizar todos os meios disponíveis para fazer o seu bom tratamento ao paciente. Se você imaginar que uma clínica executa uma cirurgia, se um hospital ou uma pequena cirurgia de pequeno porte ou um hospital nos seus diversos portes, você tem que seguir ipsilíteros está na legislação, pelo menos como mínimo, né? Então, você precisa de todo um suporte para aquele paciente. Se você vai fazer mesmo que seja um pequeno procedimento, há aqueles riscos inerentes aí a uma anestesia de uma medicação que foi feita, né? O paciente pode ter um intercurso, um evento adverso
você sabe que existe a possibilidade, mas você não planejou ali. Então, todo esse recurso que a clínica tem que estar disponível está nas legislações, tanto nas legislações das fiscalizações do próprio CREMEG como da Anvisa, e nas resoluções que precisam estar todas afiadas. Porque uma coisa é que aconteceu um evento adverso e você falar assim, nossa, faltou alguma coisa, eu deveria ter. Então, aí já pode ser um momento posterior. Então, seguir sempre as legislações. Seguir sempre as legislações. E até, como é dinâmico e vai se avançando a tecnologia, às vezes você pode ficar na frente da legislação, não esperar a legislação para dar uma segurança para o seu paciente, se for sua clínica ou seu hospital. E aí, você como anestesista, o que você observa de necessidades de dentro de um hospital para que aquele paciente está procurando fazer um procedimento, vai fazer de forma segura? Retornando novamente à resolução 2174, lá coloca como o anestesiologista como responsável para garantir que aquele hospital tenha capacidade de segurança para atender aquele paciente. Logicamente que o médico que é responsável técnico, ele tem corresponsabilidade nisso, mas nós anestesiologistas, a gente tem que checar a segurança, né, daquele local. E a gente precisa, lá a resolução, de forma técnica, coloca lá com padrões mínimos de medicações, equipamentos, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma melhora da parte técnica do painel de medicações, de equipamento no estado de Goiás como um todo, né? A gente viu uma melhora muito grande, principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia, a gente viu uma melhora de equipamentos, disponibilidade de medicações muito grandes, né? Logicamente que nós, anestesiologistas, a gente sempre está ali preocupado com um bom equipamento, com uma boa medicação, e com certeza o colega anestesiologista que trabalha naquele lugar, junto com o diretor técnico, sempre está em conversa do que vai ser necessário, o que ainda é necessário fazer aquisição para garantir a segurança. Doutor Fabiano, vou voltar nesse tema para a gente tentar fechar as condições necessárias. Então, a gente tem que pensar nos itens. Então, o principal item, o ser humano. Então, se o hospital tem um grupo de pessoas que trabalham lá, multiprofissional, técnico de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, médico, etc., diretor. Esse grupo tem que estar capacitado para aquele tipo de procedimento que está proposto. Capacitado e reciclado. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, se você tem aí um hospital, uma clínica que faz um determinado procedimento, todos ali têm que estar capacitados para fazer o procedimento e capacitados para intercorrências. E mesmo capacitados, reciclados a cada tempo. Então, o grupo pessoas tem que estar muito afiado. É um hospital que executa cirurgia de grande porte, a equipe inteira tem que saber tudo da cirurgia de grande porte e as intercorrências possíveis. Por quê? Para você chefiar uma intercorrência. 2, estrutura física. A estrutura física é adequada para aquele tipo de procedimento que você vai fazer ou cirurgia. 3, insumos e materiais. Então, se existe a tecnologia, até o seu foco tem que ser elaborado para aquela cirurgia que você está fazendo. Os equipamentos certos para aquela cirurgia e os insumos e medicamentos também. Então, acho que essas 3 coisas bem alinhadas. E no intercurso total, aí sim, o médico, o cirurgião, o anestesista executando o seu trabalho e fazendo a boa medicina. Só complementando, desculpa, eu acho que é sempre bom a gente falar que não há nada melhor como executar um procedimento que é rotina daquele local. Isso traz segurança de todo mundo, como se fosse uma orquestra, sabe o que executar naquele momento, né? E o que vira rotina é através do treinamento. O treinamento de todo o pessoal, logicamente, às vezes, como vai ser a primeira vez, não tem problema, mas o pessoal já está treinado, já sabe o que pode acontecer. Alguns colegas foram para fora, para outros serviços que faz o procedimento para saber o que acontece. O que é muito desconfortável, às vezes, é você ir para um local que não tem aquela rotina. Às vezes não tem o equipamento, falta alguma coisa. Isso traz insegurança para o paciente, muita insegurança. É importante esse ressalvo, né? E eu penso primeiro no profissional. Então, um profissional qualificado, um profissional que é especialista para fazer aquele procedimento, isso vai trazer mais segurança para o paciente.
Mas quando eu penso num hospital ou numa clínica, eu penso na estrutura. Então eu penso se o ambiente está adequado, o ambiente é higienizado, o ambiente tem os equipamentos, os medicamentos necessários para que poder cuidar daquele tipo de procedimento ou de algum tipo de intercorrência que possa ocorrer naquele ambiente, mas também de uma cultura de segurança, que eu acho que é um dos pontos maiores que tem que haver dentro de um hospital hoje. A gente sabe que existem certificações, né, como ONA, que buscam isso, e eu acho que isso tem trazido um grande crescimento na área hospitalar hoje no nosso estado, porque esse treinamento contínuo em relação ao que tem que ser feito de rotina, e além de ser feito de rotina, de saber como conduzir uma intercorrência, isso é fantástico, porque ganha tempo, otimiza cuidado, né, e até traz uma humanização maior até para o profissional que está trabalhando aquilo. A gente sabe que existem alterações que, às vezes, numa rotina pode desenvolver uma síndrome, por exemplo, de burnout, em que a pessoa ela entra num automatismo e, às vezes, ela entra numa mecanicidade que ela perde a avaliação do que ela está fazendo. E ter esses treinamentos para reavaliar o que está sendo feito é fantástico, porque você consegue trazer para aquela equipe os cuidados que são necessários caso isso venha a ocorrer algum tempo. E se você tem treinamento contínuo, uma hora pode acontecer. E se acontecer, você está com a equipe capacitada e isso é fundamental mesmo para que ocorra, né, de uma forma mais adequada. O que mais você acredita que seja importante hoje na segurança do paciente? Até, doutor Fabiano, que a gente conversava isso há algum tempo atrás, e eu quero trazer isso aqui nessa discussão, que é um passo além, né? Passo além. O paciente a gente já conversou aqui todos os itens, a gente ainda não conversou do termo de consentimento esclarecido. Eu acho que cabe a gente discutir sobre isso, a necessidade que tem do termo de consentimento bem elaborado. E uma necessidade maior, o colega médico entender que esse termo de consentimento esclarecido deveria ser entregue por ele, para dar tempo do paciente ler. O paciente até pode chegar no de cirurgia com ele assinado. Caso não chegue, tem que assinar ali no momento que vai entrar para o centro cirúrgico. Mas o ideal é que o médico entregue para ele e dê oportunidade para que ele leia e tire as suas dúvidas. Esse é importantíssimo. Às vezes você entrega e ele leva para casa. A gente tem feito isso nos hospitais onde a gente está trabalhando e tem dado certo. Às vezes ele chega e esqueceu, mas ele vai ter que preencher outro ali. É uma obrigação isso, tá? Na ficha e no prontuário. Mas dê a oportunidade para ele e a família ler e tirar dúvidas com você antes de fazer a cirurgia. E nesse termo de esclarecimento, né? Esse termo de esclarecido do paciente, a gente também começar a entender que o paciente ele não é médico, ele precisa formular na cabeça dele os termos. E às vezes ele tem que tirar dúvida desses termos. Isso é um ponto importante. Daqui a pouco a gente pode conversar um pouquinho sobre o pós-operatório. Eu acho outro tema muito importante para a gente conversar. Mas o colega entender que é fundamental. E é fundamental eticamente também. Porque um termo consentimento livre esclarecido não assinado repercute muito ruim se ele for questionado eticamente depois. Assinado ajuda muito, que ele orientou o paciente sobre as possíveis complicações. Além do termo, segurança do paciente é muito amplo. A avaliação pré-anestésica, a consulta pré-anestésica, ela é imprescindível para a segurança do paciente, como a gente já discutiu. Um intraoperatório bem feito e ali o preparo imediato do paciente de rechecagem de dados, rechecagem de se tem alergias, perdas sanguíneas, localização correta do procedimento, lateralidade, aquela checagem pré-cirúrgica, ela é essencial. A gente, infelizmente, quantas vezes a gente já escutou anteriormente de operar paciente errado, lateralidade, isso é terrível. A gente precisa, essas checagens de segurança são extremamente necessárias. Acho que isso traz uma segurança também. A gente tem que lembrar que a segurança do paciente, nós anestesiologistas, a gente gosta de comparar muito a nossa especialidade com um avião. E realmente a gente decola um avião com um paciente só, né? Ao contrário de um Boeing que decola com 200 e tantas pessoas, né?
E para checagem de toda a segurança para a gente levantar voo, a gente precisa fazer aquela toda checagem de segurança como se fosse levantar o voo, né? E os grandes desastres aéreos, eles acontecem porque pequenas falhas foram se acumulando ao longo do tempo. E os desastres anestésicos também acontecem isso. A gente tem que checar e abordar como se fosse a teoria do queijo suíço. Tem uma quantidade imensa de possibilidades de falhas e a gente vai cortando essas possibilidades. Por isso que a gente precisa fazer várias camadas e camadas e camadas de checagem. Consulta pré-anestésica, avaliação pré-anestésica, checagem de segurança pré-anestésica, checagem de equipamento, fazer toda a checagem nesse indução imediata do paciente, pré-operatório imediato, para evitar que qualquer possibilidade de erro, de falha, seja reduzida. Isso falando do pré-operatório imediato. Eu acho que também é uma questão interessante, a gente conversa depois do pós-operatório, que aí a gente também tem uma grande... a gente vai também amplia muito a discussão. É interessante, 2012, eu fui fazer um fellow fora, fui para Emory University, ficar com um cirurgião lá, como se fosse o Pitangui daqui, ele chama o Dr. Nahai, já está aposentando, e eu lembro de pegar todo o checklist cirúrgico que havia lá, a sequência de checagem, e vim para cá na época, cheguei em um hospital, cheguei no chefe da enfermagem que controlava o centro cirúrgico, olha isso aqui que interessante, por que a gente não pode instalar isso aqui? Isso aqui facilita muito para evitar isso. Eu lembro que naquela época a pessoa não deu muita importância. 2 anos depois, com a cultura de organização em relação ao hospital que precisava de fazer, a pessoa se lembrou, foi atrás de mim. Ô, cadê aquela ficha que você me deu? Porque, nossa, nós estamos precisando daquilo lá, a gente precisa reativar aquilo aqui no ambiente hospitalar, porque isso faz diferença. Então, assim, a gente pensar de uma forma que, assim, nós somos seres humanos. Se eu tenho um checklist que vai facilitar a checagem dos passos importantes antes de iniciar o ato operatório para que tenha tudo bem. Veja bem, eu posso estar naquele hospital e naquele dia ali eu for checar e de repente não tem uma caneta de bisturi elétrica. E eu começo uma cirurgia, eu corto e aí eu vou querer cauterizar e não tem a caneta. Mas se eu chequei isso previamente, dá tempo de adiar e pegar o material adequadamente. Então, assim, são pequenos detalhes, mas que, assim, eles fazem diferença na nossa abordagem em relação ao paciente, porque envolve cuidado. Hoje, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, os cuidados que a gente tem cuidado para manter a temperatura do paciente adequada, o tanto de volume que é infundido, que sai naquele paciente, se ele está bem monitorado, se está realmente adequado, tudo que está sendo passado nele, para a gente poder ter uma recuperação, porque esse paciente que vem sendo bem cuidado antes da cirurgia, sendo preparado para ela, seja porque passou pelo anestesista, seja porque foi orientado de forma adequada pelo cirurgião, é um paciente que, em geral, ele recupera bem mais rápido, porque ele entende que tem que seguir as orientações do que aquilo foi pedido. Se ele não tem, às vezes, essa consulta, a pessoa, às vezes, acorda, tá sem dor, tá tudo normal, ela acha que ela já pode fazer tudo e não pode. Por quê? Porque faz parte da informação ao paciente entender que aquele período dele é um processo de recuperação e por mais que às vezes ele se sinta bem, porque a anestesia pode dar esse bem para ele, as medicações que ele está tomando traz esse bem-estar para ele, mas isso não quer dizer que ele já está apto a retornar a todas as atividades. Daí necessário todo o período e todo o cuidado do pós-operatório. E é nesse sentido, a gente até teve conversando algumas semanas atrás, que eu acho que é uma orientação muito importante. Às vezes, o paciente ele quer ligar para o cirurgião dele para que o cirurgião dele esclareça alguma coisa que ele está sentindo. Só que, por telefone é complicado, né? Como é que ele vai saber realmente? Porque, primeiro, a interpretação do que o paciente está sentindo pode ser outra coisa. E ele não está conseguindo transmitir isso de uma forma mais adequada. Às vezes é uma dor importante que é passada como uma dor pequena. Às vezes a pessoa pensa, não, amanhã vai passar. E aí não faz nada. E o que nós temos orientado e temos iniciado essa campanha é para que qualquer coisa que você sinta, independente da cirurgia que você realize, você procure um pronto-socorro imediatamente e depois comunique ao seu cirurgião. Para quê? Para que o paciente esteja resguardado, no sentido de que
Tô sentindo alguma coisa? Vamos investigar. Vamos pedir um hemograma, vamos pedir um exame de urina, vamos pedir uma tomografia, mas vamos investigar para descartar uma coisa mais grave, para poder tranquilizar e falar assim: não, tudo bem, pode ir. Por quê? Às vezes, por telefone, uma informação passada de forma incorreta vai trazer uma interpretação daquilo de forma incorreta, e aí é onde às vezes pode morar algum perigo. O que você orientaria nesse sentido, doutor Sr. Fabiano, é o seguinte, Rafael? depois que nós conversamos, e aí a gente vem conversando bastante sobre isso, e a gente tem que dar aí os parabéns à sua iniciativa, a gente lá no Cremego começou uma via. Começamos a conversar, e isso foi pessoalmente, a gente está desdobrando isso. A gente começou conversando com vários cirurgiões, começou com ginecologista, já conversamos com urologista, já conversamos com várias especialidades cirúrgicas. Colocando essa ideia para a gente colocar isso em prática. A gente está construindo toda essa nova visão de que o paciente não pode se autoavaliar. Isso é uma questão de tempo. E aí, além disso, a gente também está fazendo um levantamento de todos os processos éticos profissionais que tem relacionados à cirurgia, para a gente identificar isso também. Por quê? Às vezes o paciente sente um sintoma, ele fala no telefone com filtro, pensando assim: se eu falar isso, às vezes ele vai me internar, eu não quero sair da minha casa. Às vezes o marido ou a esposa fala: não, mas não liga agora não, espera mais um pouco. Às vezes o paciente mesmo fala: estou sentindo alguma coisa, mas amanhã cedo eu ligo, amanhã cedo eu procuro. E essa cadeia de eventos e tempo pode ser crucial para um desfecho negativo. Então, baseado na nossa conversa, a gente está entendendo que uma das coisas que tem que fazer parte da prática médica é o cirurgião ter um local de referência para o seu paciente ir. E ele saber isso até antes da cirurgia. Posterior à cirurgia, pós-operatório, tem que ser certeza. O paciente até pode entrar em contato comigo, com você e com você durante o trajeto para o hospital. Mas ele tem que passar por uma avaliação física e por exames complementares que você, pelo telefone, não vai conseguir fazer. E a informação que você recebe no telefone do paciente não é médica. Pode até, coincidentemente, ter um médico do outro lado da linha que operou, mas a maioria das vezes não é. E a informação que ele te passa tem viés. Um viés de um leigo. E você recebe essa informação e você também vai fazer com base em quê? Então, é fundamental começarmos essa campanha, esse entendimento que o paciente não é demérito nenhum. Você passa o telefone do paciente, o paciente te liga já indo para o hospital. Você encontra o paciente lá. Se você não puder, um colega seu vê, ou o plantonista. Agora, essa cadeia ela tem que ser certinha, né? Então, o médico vai encaminhar para qual pronto-socorro? E lá naquele pronto-socorro, ele está habilitado em um pós-operatório de ginecologia, urologia, de cirurgia plástica? Aquele plantonista lá, o que ele sabe de pós-operatório de cirurgia plástica? Então, esse trabalho que a gente vai iniciar e está iniciando junto com vocês da cirurgia plástica, vai chegar nos hospitais também. Para a equipe estar pronta para atender. E aí viram as referências. Aí cada médico vai ter as suas referências melhores. Não, ó, se você me ligar ou você tiver algum problema, é para cá que você vai. E eu te acho, eu te procuro, eu te vejo. Né? Então, isso é fundamental. É fundamental porque a gente tem notado, nas pesquisas que a gente tem feito, que essa informação e esse tempo pode levar a um desfecho positivo e não negativo. Felipe, você também acredita ser importante para os pacientes esse acompanhamento pós-operatório e também orientações caso tenha algum tipo de intercorrência no ato anestésico, procurar também um ambiente que ele possa ser atendido? Como bem o doutor Rafael falou, isso é cultura de segurança. Né? A gente precisa mudar algumas culturas. E essa cultura de que o paciente, depois que recebe alta, ele não é de ninguém, a gente tem que repensar nisso. Inclusive nós anestesiologistas, que o que a gente está acostumado normalmente. Saiu do centro cirúrgico, está de alta anestesiologia. E a gente sabe que pode ter intercorrências relacionadas à anestesiologia. Náusea que o paciente pode desenvolver em casa, uma cefaleia pós-RAC, cefaleia pós-bloqueio, isso é extremamente comum. O que nós orientamos, o que deveria ser orientado aos pacientes, o paciente sempre retornar, entrar em contato, não só com o cirurgião, mas retornar sempre que possível ao próprio
hospital, o próprio local que ele fez o procedimento, para ele ter acesso ao anestesiologista. Às vezes é muito complicado, que nós somos uma especialidade, como eu bem falei, de back-office. A gente precisa, nós anestesiologistas, a gente precisa ir para frente, ter o contato do paciente, o paciente saber quem que nós somos, ter o nosso contato, falar assim, doutor, olha, eu tô com uma dor de cabeça, isso é uma cefaleia pós-hack? Porque muitas das vezes o paciente não chega a essa informação para a gente. O paciente vai procurar o cirurgião e às vezes, será que é uma cefaleia pós-hack? Isso que é necessário, ele ter um local de referência, saber onde que ele vai ser atendido. É uma cefaleia pós-hack, mas pode ser uma trombose de seio cavernoso, que não é tão incomum assim de uma cefaleia pós-operatória. Então o paciente precisa ter uma referência. E além disso, ter o contato. O normal é o paciente ter contato do cirurgião. Nós anestesiologistas, a gente precisa passar a ter um passo à frente, estar do lado ao cirurgião para cuidar desse paciente. No pré e no pós-operatório. O paciente que já me conhece no pré-operatório, na avaliação pré-anestésica, na consulta pré-anestésica, ele teve contato comigo no pós-operatório, e ele sabe quem eu sou no pós-operatório, e ele me informou para onde que ele vai, e eu lá vou reavaliar aquele paciente. Nós, anestesiologistas, a gente precisa estar mais próximo nisso. A gente precisa estar do lado do paciente, em toda a parte também. Assim, eu acho fantástico. Eu tenho um anestesista que ele vê o pré-operatório, mas ele também acompanha no pós-operatório. E eu vejo que isso faz diferença. Os pacientes, eles já saem muito mais tranquilos, muito mais adequados em relação, como você mesmo citou. Às vezes eu tenho os primeiros dias eu vou ter mais náuseas. Como lidar com isso? O que fazer? Como fazer? E esse tipo de tranquilidade facilita muito. E então, assim, o que nós estamos vendo é que cada vez mais essa interação e esse relacionamento, ele é conjunto, ele é em equipe, é uma equipe médica que tem cuidado daquele paciente no pré, durante e no acompanhamento pós-operatório para que ele recupere de uma forma adequada e segura, né? Eu acho que isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. Teria, Rafael, assim, algum tema que você gostaria de falar sobre a segurança do paciente que a gente não falou aqui? Não, eu me sinto, primeiro, uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, doutor Felipe, doutor Fabiano, porque essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com a Regional Goiás sobre a sua batuta vai fazer uma diferença muito grande, talvez aí Brasil todo. O que a gente tem conversado, e a que a gente vai divulgar nos próximos meses, se Deus quiser, pode fazer a grande diferença. E, então, em relação aos temas que nós discutimos, eu sinto realmente que a gente falou bastante coisas muito interessantes para já ficar no registro aqui. E gostaria de convidar também todo mundo, nós vamos fazer um fórum, né? Em outubro, né? Bem Em lembrado. outubro, no CREMEG, nós vamos ter um fórum de segurança do paciente e o ato anestésico. Então, fiquem de olho aí nas redes sociais do conselho, logo vai sair as datas, os horários certinhos, os convidados. Então, fiquem de olho. Esse tema é um tema muito importante e vai ter desdobramentos. E agradeço bastante aí a presença, o convite e a presença aqui hoje. Para mim foi uma alegria muito grande. Felipe, teria alguma pergunta que às vezes faltou em relação a esse tema da segurança do paciente que você gostaria de tratar aqui conosco? Olha, eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado geral da segurança do paciente de uma forma bem profícua, bem ampla também. Como anestesiologista, eu quero deixar sempre a atenção dos colegas cirurgiões plásticos, colegas cirurgiões, para saberem a importância da consulta pré-anestésica. Eu quero enfatizar isso. Ela é essencial. Ela é uma cultura que precisa ser mais amplamente aceita, sabe? Mais amplamente difundida. O paciente, nós conhecermos o paciente antes e não imediatamente a cirurgia. Fora isso, eu acho que a gente conseguiu discutir de forma bem ampla a segurança do paciente e parabenizar a regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional Goiás pela iniciativa do tema. Um tema extremamente importante, foge um pouco do tema, digamos, técnico ali, não, mas é um tema que a gente precisa sempre falar, sempre discutir, porque quanto mais a gente fala sobre segurança,
mas a gente consegue oferecer segurança. E quantas vezes a gente escusa e coloca essa discussão para o lado, a gente esquece dela. E a gente precisa sempre relembrar que a segurança do paciente é em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, em nome da Regional Goiás de Cirurgia Plástica, eu queria agradecer, Rafael, a sua presença aqui, a sua disposição de estar aqui num horário tão, né, ruim, às vezes, para poder fazer um programa, que você poderia estar com a sua família, aproveitando tudo isso. Quero agradecer o seu suporte, o seu apoio, e nós esperamos mesmo que a gente possa trabalhar em conjunto para aumentar ainda mais a segurança dos nossos pacientes. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para a nossa especialidade, mas também para a população em geral, que vai ter um entendimento maior da importância que o médico tem e como esse médico que trabalha, que é bem formado, ele pode estar cuidando dela de uma forma adequada para que ela possa usufruir disso de fato. E também, em nome da Regional Goiás, quero te agradecer a sua presença aqui, Felipe. Você, como representante aí, presidente da Regional da Sociedade Brasileira de Anestesia, obrigado pelo apoio, pelo suporte. Né? Nós somos especialidades parceiras, trabalhamos em conjunto. Quer dizer que é muito bom a gente ter colegas que preocupam com o nosso paciente, preocupam em estar andando conosco e trabalhando conosco para que a gente possa crescer junto. Em nome da nossa sociedade, a gente leva o agradecimento a todos vocês.